Daí pessoal, sou o Jairo, professor de matemática do aulalivre.net e essa é a nossa aula sobre juros simples e compostos. E não esquece de acompanhar as nossas aulas sempre lá com a tua apostila. Então, primeiramente eu vou fazer uma comparação entre juros simples e compostos. Muita gente confunde ou não sabe a diferença exata entre juros simples e compostos. Então eu criei aqui uma tabela comparativa. Numa aplicação de R$1.000 a 10% ao mês sobre juros simples e sobre juros compostos. Nos juros simples, o que acontece? 10% ao mês, a cada período, tu vai receber 10%, vai receber R$100. Então, no primeiro mês, passa a 1.100, no segundo mês, o acumulado 1.200, no terceiro mês, mais 100, 1.300, no quarto mês, 1.400 e assim sucessivamente. A cada período ou a cada mês, tu vai receber R$100 a mais, 10% do valor inicial, 1.000. Daqui a 5, 10 anos, a cada mês permanece sempre sendo agregado esse valor fixo de R$100, 10% do inicial. Nos juros compostos, é diferente. Porque os juros eles são calculados não sobre o valor inicial R$1.000, e sim sobre o último valor acumulado. Então, claro que o primeiro valor, 1.100, é o mesmo do juros simples. Por quê? Porque eu vou calcular 10% sobre 1.000. O valor acumulado é o próprio valor de investimento. Já no segundo mês, eu vou calcular 10% não sobre os 1.000, e sim sobre os 1.100. E 10% de 1.100 é 110. Então, vou somar 1.100 com 110, 1.210. Para a próxima virada, para o próximo mês, o que vai acontecer? Eu vou calcular 10% de 1.210, que é 121. E aí, 1.210 com 121 passa a 1.331. No próximo período de um mês, eu tenho mais 10%. Sobre quanto? Sobre o último valor acumulado, 1.331. 10% de 1.331, 133 com 10. Somando os dois valores, 1.464, de novo 10% sobre esse 1.464, que é 146,40, e aí eu tenho 1.610,51. Comparando, em 5 meses no juros simples, eu fiquei com 1.500 acumulado, enquanto que nos juros compostos eu fiquei com 1.610,51 no acumulado. Isso por quê? Porque é tipo juro sobre juro. Okay? Então essa é a diferença entre juros simples e juros compostos. Nos juros simples, os juros são calculados sobre o valor inicial sempre, então o valor agregado ele é fixo, enquanto que nos juros compostos, os juros são calculados sobre o último valor acumulado. Ok? As expressões que definem juros simples e juros compostos. Uma diferenciação bem interessante é que, vamos dizer assim, a fórmula, né, a expressão que define, que calcula os juros simples, justamente calcula juros. Juros igual capital vezes a taxa vezes o tempo ou o número de períodos. Já nos juros compostos, a fórmula, vamos dizer assim, a expressão que define os juros, na verdade não define juros, define o montante. Então eu tenho aqui juros e juros, só que as fórmulas elas não se correspondem, porque essa fórmula serve para calcular os juros em regime de juros simples e essa fórmula serve para calcular o montante sobre o regime de juros compostos. Se eu preciso do montante nos juros simples, aí eu somo o capital com os juros calculados. E aqui, se eu preciso dos juros, já que o montante a fórmula me define, eu justamente pego esse montante calculado e diminuo o capital. Lógico, se eu tenho o valor acumulado, tiro o valor que eu apliquei, me sobra o aumento, né? Me sobra os juros. Na aplicação dessas duas expressões aí, é sempre interessante lembrar que esse I, que é a taxa, que é tipo o porcento, né? É quanto por cento de aumento, quanto por cento de juros. Esse valor, quando eu coloco na fórmula, é interessante que esse valor entre na forma centesimal, na forma de vírgula. Então, se a taxa é de 10% ao mês, tu não vai colocar no lugar do I 10. Vai colocar o quê? 10%, 10 por 100, que é 0,1. Ok? Se a taxa é de 4%, tu não vai colocar na fórmula 4, nem aqui, não vai colocar 4 aqui no lugar do I, tu vai colocar 0,04. Então o valor do I sempre entra na fórmula, na forma centesimal, ok? Sobre 100. Exemplo de aplicação dessa expressão, ou dessas expressões. Primeiro, de juros simples.
Diz assim, um capital aplicado a juros simples durante 5 meses a taxa de 1% ao mês gerou nesse período um montante de R$ 1.260. Qual foi o capital aplicado? Observa que esse problema, ele é um problema de juros simples e está falando em montante. Diz que o montante é 1.260. Pergunta qual o capital que foi aplicado aí. Ok, então vamos pensar assim. Primeiro que nos juros simples, o montante é capital mais os juros. Ok, então eu tenho que, para juros simples, juros igual a CIT, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Os juros eu não tenho, só sei que são simples. O capital também não tenho, justamente é o que eu estou precisando. A taxa está me dizendo que é 1%. Lembra, não vou pôr 1 aqui. Vou pôr na forma centesimal. 1% é 1 por 100, que é 0,01. E vezes o tempo, ou número de períodos, que é igual a 5 meses. Então, 5. E sempre assim, ó, a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade, devem estar em conformidade. O tempo, 5 meses. E a taxa é 1% ao mês. Ok, então eu posso misturar 5 com a taxa de 1. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes o exercício diz assim, foi uma aplicação durante um ano e a taxa não é mensal, a taxa é tipo bimestral. Ora, em um ano eu não tenho 12 bimestres, eu tenho 12 meses. Então, na hora de substituir o tempo lá, tu vai substituir pelo número de bimestres, número de períodos, que nesse exemplo que eu estou abordando agora seria 6, ok? Então, cuidado aí. Nesse caso não tem problema, porque a taxa é mensal e uma aplicação de 5 meses, então não vai ter problema aí. Aqui que eu estou com uma dificuldade, porque eu não tenho os juros para substituir aqui. O que eu sei? Eu sei que o montante é igual a 1.260. Ora, mas também sei que montante é capital mais juros. Então eu posso pensar aqui, fazendo uma observação, que montante é 1.260, então eu tenho 1.260 igual capital, que eu não sei, estou querendo, mais os juros. Então, o que eu posso pensar? Isolar esse juro para pôr aqui. E aí eu fico com 1.260 menos o capital, isso igual aos juros. Então aqui, ó, eu tenho os juros que estão me faltando. 1.260, que é o montante, menos o capital. E aí substituo 1.260 menos o capital. Aí repetindo, 1.260 menos o capital igual 0,01 vezes 5, isso vai dar 0,05. Então, eu tenho 0,05C. 1.200, esse menos C aqui, como eu quero isolá-lo, eu posso jogar para lá, fica mais fácil. Olha isso, 1.260 igual 0,05C mais 1C. Então, eu tenho que o 1.260 é igual a 1,05C. Para mim, isolar esse C é só eu pegar esse fator 1,05 e faço a operação inversa no primeiro membro. 1.260 dividido por 1,05 igual a C. Isso é o mesmo que, como eu tenho duas casas aqui no denominador, eu posso pensar em aumentar duas casas no numerador, 1.260 com 2 zeros, divide por 105, isso é igual ao capital. Fazendo essa divisão aí, vai resultar 1.200. Então, o capital encontrado igual a 1.200 reais, letra E. Ok? Próximo exemplo. Um capital é aplicado a juros simples, novamente, mais um problema de juros simples, a taxa de 12% ao mês. Quanto tempo, no mínimo, ele deve ficar aplicado a fim de que seja possível resgatar o quádruplo da quantia aplicada? Observa agora que ele não dá valor nenhum. Ele só diz o seguinte, que a taxa é de 12% ao mês. Então, quantos meses eu preciso
para que o meu capital fique o quádruplo da quantia aplicada. Então, vou usar a expressão de juros simples. Só que eu não terei aí um valor absoluto para substituir no capital. Bom, em juros simples, eu sei que juros são calculados capital vezes a taxa centesimal vezes o número de períodos ou tempo. A taxa é de 12% ao mês. Então o capital eu não sei, a taxa eu sei que é 12%, lembra? Linguagem centesimal, 0,12. Vezes o tempo, que eu também não sei. Aqui está melando, ó. Uma variável desconhecida, uma grandeza desconhecida, que outra grandeza desconhecida. Mas o que ele me disse? Ele me diz que precisa do tempo necessário para que seja possível resgatar o quádruplo da quantia aplicada. Então, o que eu vou resgatar é o quê? É o montante. Esse montante tem que ser o quê? 4 vezes o que eu apliquei, ou seja, 4 vezes o capital. Ora, se o montante é 4 vezes o capital, quanto corresponde aos meus juros aqui? Corresponde a 3 vezes o capital. Por que 3 vezes? Porque no montante eu já tenho o capital. Então, o que são os juros? Os juros é o triplo do capital, porque o meu resgate é de quádruplo, é de 4 vezes o capital. Então, eu tiro uma vez que eu apliquei, eu fico com o triplo do capital. Então, os juros correspondem a 3 vezes o capital, igual ao capital vezes 0,12t. Qual é a minha vantagem disso? É que esse C fica na operação invertida aqui, dividindo, aí eu tenho 0,12t. Posso cancelar aqui, C divide por C dá 1, aí eu tenho 3, já jogo esse 0,12 aqui para a divisão e aí vai me dar o tempo. Então o tempo é 3 dividido por 12. Então eu tenho aí 3 divide por 12 é o mesmo que, por 0,12 é o mesmo que 300 divide por 12. Então 3 divide por 0,12 é o mesmo que 300 por 12. Né? Eu compenso. Desloco aqui duas casas multiplicando por 100, lá em cima também multiplico por 100. 300 por 12, 30 por 12 vai me dar aqui 2 vezes, 24, me sobra 6, 60 por 12, 5, 5 vezes 12, 60, zerou. Então eu tenho o que aqui? Eu tenho um tempo de 25 meses, que é a unidade utilizada, letra D, ok? Então chama atenção novamente para este 3C. O resgate é de quádruplo. Então os juros correspondem ao triplo. Por quê? Porque nesse montante já tem um capital. Eu tenho que descontar uma vez. Próximo. Se o valor de um automóvel novo é P0 e sofre uma desvalorização de 12% ao ano, o preço do veículo após X anos de uso é... Bom, aqui eu tenho uma questão que é bastante comum nas provas de seleção, nos vestibulares, no Enem também, inclusive no ano passado caiu uma questão, sobre a expressão que define a variação. Não necessariamente o valor, mas sim a expressão que define a variação. Então eu tenho o quê? Eu tenho P0, que é o valor inicial, e sofre uma desvalorização de 12% ao ano. Então, a desvalorização de 12% sempre sobre o último valor. É uma desvalorização assim, acumulando, como se fosse aí um juro composto. Só que está desvalorizando. Então, na realidade, eu tenho o quê? Eu tenho uma perda de 12% ao ano. Então, não será um aumento, não é um juro, não é um aumento, e sim uma diminuição. Então, na realidade, qual é o fator que eu vou usar? Então, o preço do veículo ou o valor dele é o quê? É o P0, que é o valor inicial, corresponde ao capital lá nos juros compostos, vezes o quê? Vezes 0,88. Por quê? Por que 0,88? Porque se perde 12%, fica com quanto sempre?
fica com 88% valendo a cada período. Quer dizer, a cada período perde 12%, então fica na realidade 88%, 0,88 elevado no tempo, ou seja, ele diz que são x anos, então elevado isso na x. Então, pessoal, a alternativa correta, então, letra E, né? O preço, então, P0 vezes 0,88 elevado na x, ok? Então, ele não queria o cálculo, queria só a expressão que define a desvalorização ou a depreciação desse bem. Tranquilo? Então, sempre que falar em depreciação, desvalorização, sempre pensa isso. Se perde 12%, o valor que tu usa como base aqui da potência diminui. 100% menos 12%, 88%, transforma para centesimal. Se a perda fosse de 10%, usaria aqui 90%, 0,9 e assim sucessivamente. Ok? Então, essa foi a nossa aula sobre juros simples e compostos. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Até a próxima.